Oi pessoal, nesse tutorial vou ensinar como criar taxas. Para criar uma taxa, você vem aqui em promover, gerenciar valores, seleciona o campus a qual essa taxa vai pertencer, e aqui você vem em taxas. Aqui para criar uma nova taxa, você clica em adicionar taxa. Aqui você pode dar um nome para essa taxa, vamos chamar ela de exemplo, e aqui a qual categoria ela pertence. Então, por exemplo, se é uma taxa de um exame, você coloca exame. E aqui você adiciona uma descrição para essa taxa, explicando como que funciona, para que serve essa taxa. E aqui você pode adicionar também instruções para os agentes. Essas instruções irão aparecer para o agente no momento da criação do orçamento e não vão aparecer para o estudante. Então você vem aqui em salvar, depois que você preencheu essas informações, e cria essa taxa. Depois que você cria a taxa, ela vai aparecer aqui na sua lista de taxas. Aqui tem o nosso exemplo, então. Se eu quisesse editar esse nome, eu poderia clicar nesse lapisinho para editar o nome. Aqui você consegue ver a categoria que a gente colocou, última atualização, se é uma taxa automática, que nós já vamos falar sobre isso, e o status dessa taxa. Aqui você pode duplicar essa taxa, adicionar valores, editar aquelas informações que a gente acabou de preencher, ou deletar essa taxa. Então vamos adicionar valores. Aqui para você adicionar valores é semelhante ao que a gente viu nos programas e também nas acomodações. Então aqui a gente adiciona a validade desses valores. Então começa a valer a partir de outubro até o final de dezembro, por exemplo. Aqui é tudo de acordo com a sua precificação e a validade desses valores. Aqui então você consegue colocar esse valor, se ele é precificado por semana, por mês, por semestre, como funcionar a sua precificação. Vamos fazer um exemplo de semanas. Aqui então é uma taxa que vamos supor que ela é para 1 a 2 semanas e é um valor por semana. Então, por exemplo, são R$10 por semana. Então, na primeira semana vai custar R$10, na segunda semana ele vai ficar um total de R$20. Se for um valor fixo, independente se ele vai 1 semana ou 2 semanas, ele vai pagar R$10, eu clico aqui em fixo. Você também pode colocar uma taxa fixa no total. Então, por exemplo, independente do período, é uma taxa de 10. Então, isso funciona principalmente se for um exame que ele tem que fazer no final do curso, por exemplo. Você consegue fazer essa opção também. Aqui, então, você consegue adicionar os grupos, que são as nacionalidades para qual essa taxa se aplica. Então, aqui você consegue adicionar. Vou colocar todos os países para a gente fazer esse exemplo. Então, você coloca aqui, adicionar valor. E ele vai aparecer aqui. Geralmente, apareceria o D e o até, mas como é um período fixo, ele não tem esse D e até. E aqui, então, está uma taxa de R$10 apenas uma vez. Então, depois que a gente adiciona esses valores, a gente consegue deixar essa taxa uma taxa automática. Para você deixar uma taxa automática, você vem aqui nessa engrenagem e cria uma automação. Aqui, então, você pode tornar essa taxa uma taxa sugestiva, ou seja, quando você adicionar um item no seu orçamento, ele vai aparecer aqui a sugestão de adicionar essa taxa. Ou você pode tornar essa taxa obrigatória. E aqui a gente consegue determinar as regras. Então vamos supor, se é uma taxa obrigatória, eu consigo deixá-la para todos os orçamentos, ou definir regras. O mesmo funciona para a taxa sugestiva. Aqui, quando você define regras, você pode definir as regras por idade, por localização, por tipo, no caso, se for por um programa específico, por uma acomodação específica, você consegue definir tudo isso aqui. E depois que você definiu, então, por exemplo, por programa, consigo cadastrar tudo aqui, eu venho e coloco salvar. A partir do momento que eu crio essa taxa, no caso obrigatória, ela vai aparecer aqui e vai ficar semelhante a essa taxa que nós temos aqui, aparecendo obrigatória, de acordo com as regras que você selecionou. Pronto, agora você já sabe como criar taxas